Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de análise e simulação de processos com a aula 17. E nesta aula nós veremos como realizar a simulação de processos em batelada com o software SuperPro Designer. Isso dá continuidade, então, ao que nós vimos na aula anterior, onde nós verificamos como montar um fluxograma, um flowsheet, inserindo as correntes aos equipamentos em alguns exemplos de processos, porém, anteriormente em estado estacionário, tá certo? Então, lá nós fizemos um exemplo de trocador de calor, um exemplo de torre de resfriamento, coluna de destilação, tá certo? Então, vocês viram que o SuperPro ele tem vários equipamentos, várias operações que a gente pode trabalhar, e sempre que a gente for definir a operação de um desses equipamentos, de algum processo de separação ou de reação, nós precisamos definir, nesse software, se o processo é em estado contínuo, em regime contínuo, ou em batelada. Tá bem? E isso tem uma grande diferença, nós veremos na aula de hoje a partir de hoje. Por quê? Tá bem? Porque nós veremos, então, como realizar a simulação de um processo descontínuo, tá certo? Ou seja, um processo em batelada. E também faremos o exemplo, então, da configuração de um reator de fermentação, tá? Que são processos da indústria, normalmente de caráter descontínuo, que operam em batelada, e o que muda no SuperPro com isso. E vejam que o SuperPro também ele tem uma certa vantagem para processos descontínuos em batelada. Os modelos preparados para o SuperPro Designer, eles permitem uma melhor assimilação dos dados e de avaliação do perfil de concentração, temperatura, outros parâmetros no processo, variando com o tempo, por exemplo. Então, essa é uma grande vantagem do SuperPro frente a outros simuladores. Ele é um dos simuladores que está melhor, digamos que munido de configurações para se trabalhar com processos descontínuos. Tá bem? Então veremos a seguir na aula. Certo, antes de realizarmos o exemplo, então, vamos relembrar um pouquinho aqui sobre algumas características de um processo descontínuo, tá bem? Bom, normalmente, nós sempre lembramos ou estamos acostumados a recordar que a diferença entre um processo contínuo e um processo embatelado é a variação em relação ao tempo, tá certo? Ou seja, o termo de acúmulo dos balanços de massa e energia, que indicam uma variação de massa ao longo do tempo dentro do equipamento, ou a variação de uma certa quantidade de energia entre um instante de tempo e outro, tá bem? E isso está correto. Porém, além disso, a maioria dos processos em batelada, eles também apresentam uma sequência, de uma série de etapas que precisam ocorrer para que a operação, para que o processo desejado dentro dessa operação ocorra. Tá bem? Por exemplo, um tanque de fermentação. Trouxe aqui uma ilustração só para a gente lembrar que é um processo muito utilizado em vários processos bioquímicos, tá certo? Seja na produção de cerveja, na produção de leite fermentado, de algumas outras bebidas, tá bem? Então, normalmente um processo de fermentação é um processo bastante comum, principalmente na indústria alimentícia, mas também na indústria de produção de fármacos, utilizando certas enzimas, certos micro-organismos. São processos também muito comuns de nós termos que lidar e saber um pouquinho a respeito na hora de trabalhar, de atuar na área que tem esse processo. Bom, o processo então de fermentação, se nós pararmos aqui para pensar, como ele é um processo que vai ocorrer com uma batelada operando a certos intervalos de tempo, para que isso ocorra dentro de um tanque de fermentação, uma série de etapas são necessárias. Também, por exemplo, a mais comum e que é característica da grande maioria dos tanques de fermentação, mas não todos necessariamente, tá certo? É a etapa de limpeza, tá certo? Ou o processo de SIP, que nós chamamos, do inglês Clean in Place, tá certo? Que seria a limpeza do equipamento antes de começar uma batelada, uma fermentação. Porque ao trabalhar com micro-organismos, os micro-organismos são muito suscetíveis a qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de
de obstrução, do que possa ter dentro desse tanque, que seja um resquício, seja algo remanescente de uma batelada anterior, um processo anterior, ou mesmo do equipamento novo, né, limpo, sem ele, né, ter nenhuma higienização adequada. Tá bem? Então qualquer outro micro-organismo ou substrato que esteja contido ali pode acabar afetando, né, e danificando todo o processo seguinte que vai ocorrer. Então, na maioria dos processos de fermentação, é comum, antes de iniciar, fazer o processo de limpeza. E esse é um processo que demanda um certo tempo. Então, quando a gente vai prever o número de bateladas por dia ou o número de bateladas, né, por mês, por ano de uma determinada linha de processo, nós temos que levar em consideração o tempo necessário de limpeza e asepsia do equipamento. Bem, em seguida, feito isso, nós precisamos então realizar o carregamento dos materiais no fermentador, tá certo? E daí depende de cada processo, de cada reação de fermentação, de cada sistema, são necessários mais ou menos quantidades de materiais, tá certo? De acordo com o volume, com a capacidade do fermentador, então são adicionados digamos que os materiais, a água, o substrato, as enzimas, os micro-organismos, né, o que for necessário para a fermentação ocorrer. E também lembrando, de acordo com a característica, se é uma fermentação anaeróbica, né, aeróbica, então é necessário também ter injeção de ar, de oxigênio, para que isso ocorra. E essa carga de materiais, então, deve ser feita logo após o fermentador estar limpo. Bem, e claro, dependendo do processo, há uma certa ordem do que você vai adicionando, tá certo? Às vezes primeiro você adiciona o solvente, depois você adiciona o substrato, depois você adiciona o inóculo, tá bem? Então existem ali cada processo tem a sua receita e deve ser feito, né, respeitando a ordem necessária de adição dos materiais para dentro do tanque de fermentação. E o tempo de carregamento desses materiais também tem que ser levado em consideração no tempo da batelada, tá certo? No tempo do processo de batelada. Então vejam aqui que a gente vai sempre somando os tempos de todas as etapas para ao final termos o tempo do processo de batelada em si como um todo. Após a carga dos materiais, normalmente nós temos o processo de rampa de temperatura, tá bem? Esse processo de rampa de temperatura é atingir a temperatura desejada para o processo de fermentação. Tá bem? Normalmente essa rampa ela é com inclinação positiva, né? A maioria dos processos acaba ocorrendo com aumento de temperatura para que o processo ocorra. Por exemplo, na produção de etanol, né, a temperatura média ideal ali entre 35 e 40 graus Celsius para que as leveduras façam a produção do etanol com uma velocidade de reação mais adequada, sem ocorrer, digamos que, danos ao processo, sem matar as leveduras por excesso de temperatura, né, ou mesmo deixar o processo muito lento por uma temperatura baixa. Então é necessário, antes que a reação comece a ocorrer, a etapa de rampa de temperatura. E normalmente, tá certo? Nem sempre essa rampa acaba sendo positiva, porque a gente eleva a temperatura e em algum momento, depois que a reação ocorrer, a gente vai fazer a rampa inversa, que é diminuir a temperatura. Porém, podem existir alguns processos, né? É a exceção, né? A minoria, onde nós abaixamos a temperatura para deixar a reação de fermentação ou de outro tipo de reação ocorrer e depois nós aumentamos a temperatura novamente. Também porque, né, a constante de velocidade da reação é a função da temperatura. Então nós precisamos deixar o reator, o fermentador, em temperatura adequada para que o processo de fermentação ocorra. Também, por exemplo, no processo de fermentação do leite, né, na pasteurização, há várias rampas de temperatura, né, decresce bruscamente a temperatura, aumenta novamente, né, no intuito, né, de matar os micro-organismos, o que tiver talvez ali de micro-organismo ou de impurezas, tá certo, no leite. E em determinados processos, na produção de etanol, é desejado aumentar a temperatura inicialmente, esperar que a reação ocorra e ao final reduzir novamente a temperatura. Também, mas normalmente só depois que a temperatura ideal e de interesse de fermentação é atingida,
que a reação ocorre. E daí nós temos que deixar ali o processo ocorrendo de acordo com o tempo daquela reação, né? De acordo com as características, com as quantidades, com a velocidade de reação naquela temperatura. E isso vai daí também da receita de cada processo. Então se aguarda até que quase todo o substrato seja consumido, até que os micro-organismos, né, as leveduras, tenham, né, digamos que, se procriado ali dentro do meio, fazendo a produção do composto de interesse até o meio atingir uma concentração constante do produto de interesse, tá bem? E depois disso, tá certo? Por simplicidade do processo e para poder manusear o que foi produzido ali dentro, há uma rampa de temperatura, né, no sentido contrário, inverso, para que a gente possa trabalhar esse meio fermentado agora a uma temperatura ambiente, a uma temperatura mais baixa, que fique mais fácil. Talvez as outras operações que vão vir mais adiante, se você deixar a temperatura elevada, isso pode prejudicar, isso pode também fazer com que os equipamentos, né, fiquem danificados ou que eles, né, não suportem a temperatura de fermentação. Então, por praticidade, espera-se um resfriamento do fermentador e depois sim nós vamos para as próximas etapas. Mas vejam também que exige um certo tempo dessa elevação e diminuição de temperatura, assim como todas as outras etapas. E normalmente isso é feito, né, com um sistema de troca térmica, né, no encamisamento, ou uma serpentina, né, ou um trocador de calor no interior do fermentador, de forma então que possa haver troca térmica com vapor, com água de resfriamento, no intuito de realizar essas rampas de temperatura. Em seguida, né, realizamos a descarga dos materiais quando eles já atingiram então a temperatura adequada, também para ser manuseado nas próximas etapas, onde provavelmente a gente precisa separar a levedura, precisa separar, né, outros compostos ali do meio para purificar o composto de interesse, mas exige um certo tempo de descarga de acordo com o volume que estava preenchido, com a quantidade, né, de materiais que haviam sido carregados. Então há um certo tempo ali onde uma bomba vai carregar isso, vai bombear para outra etapa ou para outro tanque, fazendo a descarga dos materiais. Bem, e feito isso, então isso vai acabar, né, fazendo com que a gente já possa utilizar o que foi descarregado, né, dependendo do processo, ou que a gente passe para uma nova etapa, e essa etapa vai começar a partir da finalização, né, do encerramento dessa etapa de descarga. Então, dependendo do processo, a gente vai daí já linkar o tempo de descarga para deixar ele sincronizado com o tempo de carregamento de uma próxima etapa de processo. Bem, mas isso também é característico de cada processo. Agora, então, do ponto de vista de simulação de processos, nós iremos verificar aqui num exemplo que tudo isso tem que ser levado em consideração. Também quando a gente vai realizar a simulação de um processo em batelada, que tem todas essas etapas, e a gente quer trabalhar com o tempo exato da batelada, quer levar em consideração todas as etapas, o consumo energético, por exemplo, no aquecimento, o consumo energético no resfriamento, e quer ter um balanço de massa e energia preciso, então a gente tem que saber estabelecer e indicar todas essas etapas. Tá bem? No SuperPro a gente consegue fazer isso. Também a gente vai trabalhar então um exemplo de fermentação aqui. Vamos primeiro ler e compreender o problema, para que depois a gente possa ir lá no software e configurar todas essas etapas, fazer a simulação para verificar quais as características de um processo descontínuo em um simulador. Tá bem? Então vamos lá. Primeiro interpretar aqui, ver todas as etapas que o processo vai ter que seguir e que a gente vai precisar estabelecer nas configurações lá do software. Uma empresa deseja comercializar uma nova bebida denominada Mabir. Bem? O processo de produção que a empresa quer implantar acontece em um fermentador em batelada, no qual a fermentação aeróbica do substrato em um meio aquoso segue a estequiometria a seguir. Bem? Então a gente vai ter um meio aquoso, né, com solvente utilizando a água, iremos alimentar um substrato e vai ocorrer ali uma reação de fermentação em batelada, seguindo aqui essa estequiometria. Então, cada 100 kg do substrato, né, alimentados com 5.000 kg de água, bem, faltou aqui o quilogramas, vai estar em quilogramas também,
mais 35 kg de oxigênio, e daí no caso, justamente por ser uma fermentação aeróbica, então a gente tem que ter alimentação de oxigênio, e como não foi dito, por exemplo, que o nitrogênio é um composto danoso ou não é inerte nesse meio, convém a gente utilizar ar como fonte de oxigênio, também por ser mais barato, claro, e também por estar disponível à disposição de forma mais fácil. Mas quem vai reagir, quem vai fazer parte da reação é o oxigênio, formando 85 kg de CO2, um dos principais subprodutos, de uma fermentação, mais 5 kg de biomassa, que seria o residual aqui das leveduras com os outros materiais que são adicionados para promover a fermentação e que estão aqui já inclusos no substrato e na dose de substrato que vai ser acrescentado ao meio, produzindo 5.045 kg de Mabir, também, que é a bebida de interesse que representa o conjunto de compostos que estão contidos nas subreações que ocorrem a partir do meio líquido, com o substrato e com os demais compostos que estão dissociados e que fazem parte de um meio de fermentação. Bem, então aqui uma reação com balanceamento em quantidades mássicas, tá? Prestem atenção a isso, porque a gente precisa informar, colocar para o software que o nosso balanceamento é em massa e não em mol. E que alguns desses compostos a gente não tem à disposição, não sabe exatamente o que utilizar como um composto, digamos assim, um composto convencional. Então a gente vai precisar criar esses compostos lá no simulador, por exemplo, aqui o substrato, e uma Mabir. Vamos em frente. A empresa quer contratar um engenheiro químico para projetar uma planta com capacidade de operar 6.800 horas por ano, logo, com base nos procedimentos unitários do fermentador, que seria o equipamento, o bloco InnaFermentor, apresentados abaixo, realize uma simulação deste processo utilizando o software SuperPro Designer e determine a produção anual de Mabir, que é capaz de ser produzido a partir então das quantidades e dos tempos de processo que nós veremos aqui a seguir ponto a ponto. Bem, primeira etapa, então, como eu comentei, devido à disposição de alguns compostos e outros não no software, iremos criar o substrato e o Mabir como novos compostos baseados nas propriedades da água e usar a biomassa disponível no banco de dados de compostos do software, que lá tem um composto chamado biomass, que nós iremos utilizar então como composto a representar a biomassa na estequiometria da nossa reação. E iremos alterar a densidade dos três compostos para os valores aqui respectivos de 1.400 gramas por litro para o substrato, 800 gramas por litro para o Mabir e 2.000 gramas por litro para a biomassa. Bem, então essas são algumas alterações que nós faremos para levar em consideração de fato a relação de massa com o volume ocupado ali no meio de fermentação, mas com todas as demais propriedades como sendo as propriedades da água, apenas a título aqui de simplificação, mas para a gente entender a configuração do processo batelado. Em um processo um pouco mais robusto, tendo conhecimento de outras características, nós poderíamos também mudar, além da densidade, outras propriedades desses compostos que nós estamos criando e utilizando. Bem, após realizar essas configurações e a criação dos compostos no software, iremos realizar a etapa de carga de substrato como uma operação de charge, que representa a carga de certos materiais em uma operação batelada no software. Iremos configurar essa primeira etapa, como sendo uma etapa que ocorre a temperatura de 20 graus Celsius e tem um tempo de processo de 10 minutos. Bem, então essa é apenas a carga do substrato. Em seguida nós faremos a carga dos demais compostos ali no meio. E um setup time de 2 minutos, tá certo? Então esse setup time representa o tempo de aguardo entre uma operação e outra, tá bem? Porque muitas vezes, digamos que num processo de carga você tem que chegar lá, ligar a bomba, esperar carregar, aí assim que dá os 10 minutos você vai desligar a bomba, talvez você tenha que desconectar as mangueiras, reconectar a mangueira do próximo processo de carga. Então, mesmo além do processo de carregamento, onde a vazão pode ser constante ou não, mas está algo
está escoando para dentro do fermentador, nós temos também aqui o tempo, né, de troca de certas operações e que representa um intervalo entre os 10 minutos da carga do substrato com a próxima etapa que nós veremos a seguir. Bem, adote como base de cálculo de substrato uma vazão de 100 kg por batelada, bem que seria lá o equivalente às quantidades estequiométricas que nós temos na nossa reação. Em seguida, realizar uma carga de água, tá certo? Com uma operação de charge, tá bem, de carregamento no equipamento no fermentador. Lá no software vai ficar mais claro, vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Essa etapa começa logo em seguida da etapa anterior e adiciona 50 litros de água a 20 graus Celsius por quilograma de substrato dentro do tanque, tá certo? Dentro do reator de fermentação. E demora aqui um tempo de processo de 15 minutos. E após esse tempo de carga, teremos um setup time de 5 minutos para configurar e ajeitar algumas coisas ali no processo antes de seguir para a próxima etapa, que é o aquecimento do meio de cultura, tá certo? Representado por uma operação de heat, tá certo? Dentro da batelada de fermentação e que começa logo após carregar a água. E para o ótimo crescimento da cultura usada, a temperatura é elevada para 37 graus Celsius. Tá bem? Então vocês vão ver lá que a gente vai definir uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, né, aqui do que foi alimentado dentro do fermentador. E então, a partir de que foi adicionado a água ali no meio, então é aquecido até 37 graus Celsius o meio de cultura, para que depois então possa ocorrer a reação. E nós precisamos especificar também o uso de vapor como meio de aquecimento, assumindo 90% de eficiência de transferência de calor, certo? Então daí o software já vai fazer, digamos que vai determinar para o balanço de energia uma quantidade de vapor um pouco a mais, tá certo? Considerando 10% como perdas térmicas para o ambiente, para que se possa atingir a temperatura do meio de cultura em 37 graus Celsius. O tempo de processo dessa operação é de 400 minutos e teremos um setup time de 10 minutos entre essa operação e a operação seguinte, tá bem? E a etapa seguinte é a carga do inóculo, tá certo? Ou seja, né, o elemento que vai promover a reação que vai ocorrer logo em seguida. Então a gente espera para adicionar ele por último, justamente para a reação não começar a ocorrer anteriormente e também para que ele possa ser adicionado ali na temperatura ambiente, já no meio com a temperatura aquecida, de maneira a que ele possa então já promover a reação na temperatura adequada. Também, se a gente tivesse adicionado ele antes, pode ser que a reação já iria começando a ocorrer a uma temperatura mais baixa, uma taxa mais lenta, e isso poderia prejudicar talvez a melhor eficiência do processo. Então essa etapa começa logo que a temperatura ótima é alcançada e são adicionados 20 gramas de biomassa do composto biomass a 20 graus Celsius por quilograma de substrato adicionado. Tá bem? Então se eu adicionei lá 100 kg no início, eu vou adicionar aqui 20 vezes 100 kg em gramas. Bem? Um tempo de processo aqui de carregamento de 10 minutos e um setup time de 5 minutos. Após a etapa de adição do inóculo, teremos a etapa de fermentação. Também essa etapa de fermentação ela vai se dar então de acordo com a cinética de fermentação que nós iremos estabelecer no bloco, né, da operação de fermentação no simulador. Essa operação, então, o tempo de fermentação nós iremos estabelecer como 10 horas, tá certo? E ele se inicia logo após a carga do inóculo e tem um setup time ao final de 5 minutos. O fermentador requer uma corrente de aeração que deixa o reator por uma saída de exaustão com os gases presentes no meio. Bem, então, a hora que nós especificarmos lá as correntes de entrada e saída do fermentador, vocês vão ver que nós temos uma entrada específica para o ar como fonte de oxigênio para promover a reação. Aí aqui no bloco de fermentação temos que especificar que é esse ar que é utilizado como fonte de oxigênio. E além disso, né, o que sobrar de oxigênio, o que tiver de nitrogênio que não reage e o CO2 produzido da fermentação, eles têm que sair por uma saída de gases do meio. E nós também iremos especificar uma corrente de exaustão dos gases no fermentador. A injeção diária é de 0,55 litros de ar
por minuto e volume de líquido no fermentador, certo? Então, essa é uma unidade feita aqui para correlacionar a quantidade de ar de acordo com o volume do fermentador. Também é especificado lá no bloco, né, como quantidade VVM, que a gente vai colocar como 0,55, que representa esse 0,55 litros de ar por minuto e por volume de líquido no fermentador. A cinética de reação do tipo Monod é dada pela seguinte equação diferencial. Então, temos aqui uma equação diferencial que mostra a variação da concentração do nosso composto de interesse, né, o MABIR, ao longo do tempo dentro do fermentador. Bem, essa aqui é um formato, né, uma cinética de reação clássica, né, nós temos lá na bioquímica, né, em processo bioquímico, cinética aqui de Monod, temos também algumas outras equações cinéticas que são específicas para esse processo, como também a cinética de Michaelis-Menten, tá certo? Mas trabalharemos aqui com essa expressão, esse formato, que é o formato característico de cinética de Monod, em que Sx representa as concentrações de substrato e biomassa, respectivamente, tá certo? O X, na verdade, então, aqui é a biomassa, a quantidade produzida ao longo do tempo em função do substrato S dessa cinética de reação, e as constantes aqui, os parâmetros da nossa reação, Ks, né, e μ máximo, são as constantes cinéticas para os quais os valores, né, do nosso processo, né, de acordo com o estudo experimental e o ajuste do modelo, equivalem a 30,5 mg por litro e 0,175 hora menos 1, respectivamente, para Ks e o μ máximo, tá bem? Então, são os parâmetros que a gente vai informar também lá na cinética para o simulador. A reação ocorre a temperatura constante de 37 graus Celsius, usando a água resfriada, né, chamada lá de chilled water no simulador, para remover o aquecimento gerado, tá certo? Pois vejam aqui que a entalpia de reação, que é especificada aqui em relação à quantidade de oxigênio consumida, é uma reação exotérmica, também então uma reação que libera calor. E se o nosso fermentador ali ele for adiabático, se eu não tiver esse sistema de resfriamento, a temperatura do meio tende a subir e aí eu vou perder o controle da fermentação, pode matar os micro-organismos, né, ocorrer aí, digamos que um cessamento da reação por conta da elevação de temperatura. Então, para que isso não ocorra, a gente vai especificar que ocorre o resfriamento com o uso de água de resfriamento. E a entalpia de reação nessa temperatura em relação ao oxigênio é de menos 5.122,5 quilocalorias por quilograma. Parâmetro também que nós vamos especificar para o simulador, visto que é uma reação que tem compostos que foram definidos pelo usuário. Então, para que a gente possa utilizar a reação, a gente tem que especificar o calor para essa reação. Bem, por fim aqui, após a reação, temos a etapa de resfriamento do produto, certo? Uma etapa aqui de Cole, né, que então consiste em que ao final da reação a água resfriada, né, também chilled water, seja usada como fluido de resfriamento do meio até 20 graus Celsius, para que a gente possa fazer aquela outra rampa de temperatura e enviar o nosso meio fermentado para o próximo equipamento ou para a próxima etapa de separação a uma temperatura próxima à temperatura ambiente. Vamos assumir 85% de eficiência da transferência de calor nesse processo de resfriamento, tá bem? Então, daí, na verdade, o simulador vai calcular a demanda de água, né, a mais para suprir, digamos que essa perda de 15% para o ambiente. E esse processo ocorre, né, em um tempo de 40 minutos com setup time de 5 minutos. E após o resfriamento, podemos então realizar a operação, né, de transfer out, que seria de transferir o nosso produto, né, para alguma outra corrente de processo, para algum equipamento, né. Vou mostrar lá para vocês como a gente pode definir isso, para indicar que encerrou, que nós estamos esvaziando o fermentador e que possa se dar início a uma nova fermentação, uma nova operação embatelada logo em seguida. Também não coloquei aqui no nosso problema a etapa de limpeza, né, de SIP inicialmente, por conta justamente de que, né, vamos aqui imaginar que é a primeira batelada e que já está tudo em ordem para isso ocorrer. Essa transferência ocorre em 20 graus Celsius para esvaziar o fermentador totalmente, com um tempo de processo de 10 minutos e um setup time de 5 minutos.
Então, com base, né, em todas essas etapas de processo, vamos determinar o número de bateladas possíveis por ano, considerando todos os tempos de processo de todas as etapas, qual o volume do fermentador, assumindo um volume de trabalho de 80%. Também vocês vão ver que a gente pode especificar isso lá no simulador e que ele, digamos assim, ele vai dimensionar, calcular para a gente o volume, a altura, o diâmetro do fermentador para trabalhar com essas quantidades que a gente vai alimentar. Qual a concentração de Mabir no reator após 8 horas do início da reação. Também lembrando que a reação demora 10 horas, mas que, né, ocorre-se um perfil de variação de concentração por ser um processo embatelado, né, um processo descontínuo, ter ali o acúmulo e desacúmulo das quantidades em função de sua característica como reagente ou produto. E qual a quantidade em quilogramas de Mabir produzida por batelada. Bem, então são as questões que a gente vai procurar responder realizando a simulação desse processo lá no SuperPro Designer. Bem, então em seguida vamos lá para o software e eu vou mostrar para vocês como a gente faz todas essas especificações para a simulação desse processo. Vamos aqui então abrir o simulador, começar um novo processo, um processo em batelada, tá certo? Informando aqui a operação anual do processo. Então vamos relembrar aqui, né, que foi informado que a gente quer então estabelecer uma operação de 6.800 horas por ano. Então a gente precisa mudar aqui o valor padrão para que ele possa ao final, né, da simulação calcular o número de bateladas de acordo com o tempo de cada batelada anualmente para, digamos que, a quantidade disponível de horas de operação anuais, no caso aqui para as nossas 6.800 horas. Então, ok. Abrimos aqui a interface do simulador e vamos agora às etapas. Primeiro, especificar os compostos que nós não temos, não conhecemos e queremos então adicionar para trabalhar nessa simulação, e depois as etapas de processo. Certo, então vamos aqui para criar os componentes em Databanks, né, componentes puros. Aí aqui, onde a gente verifica, né, os compostos à disposição, para a gente criar um novo composto, então vamos clicar aqui nessa varinha mágica, ó, Add New Component, e eu vou dar um nome então para esse componente, vou chamar ele de substrato, e ele vai ser criado, né, ó, vejam que eu poderia aqui trocar, adicionar para ele um número CAS, colocar uma fórmula estrutural, colocar outras informações, tá certo, que eu poderia pesquisar a respeito de um composto que não tem no banco de dados do SuperPro, e tá aqui adicionando. Bem, mas para o nosso caso aqui basta colocar o nome para a gente poder identificar ele na simulação. E aqui a gente escolhe, né, o componente, né, com as propriedades que por padrão vão ser a fonte das propriedades desse novo composto. E aí a partir daqui a gente vai poder editar todas essas propriedades depois. Mas como o problema informou para a gente vai criar com base na água mesmo, somente mudando a densidade depois. Então criei aqui o substrato. Vejam que ele é adicionado também aqui agora a lista de componentes disponíveis do SuperPro, e vamos criar aqui também o Mabir, tá bem? Sendo que a biomassa nós utilizaremos a biomassa do próprio software. Então também com base nas propriedades da água. Ok, pronto, adicionamos os compostos, né, criamos, aí agora vamos editar as propriedades deles para que eles possam ter as densidades que nós desejamos. Bom, vamos agora aqui então editar as densidades dos compostos, primeiro do substrato, certo? Então para o substrato, né, vamos procurar ele aqui, então vamos dar 2 cliques no substrato e vocês vão ver que vai abrir aqui então a guia de propriedades desse componente que foi criado com base em todas as propriedades da água. A única propriedade que a gente vai adaptar aqui para a gente vai ser a densidade. Então vejam, né, que a densidade então se encontra aqui nas propriedades físicas dependentes da temperatura, e o problema pediu para a gente assumir um valor de densidade constante. Então basta a gente verificar e olhar aqui na fórmula como é expressa a densidade desse composto, que se nós especificarmos então o parâmetro B igual a 0, nós temos condição de especificar para A um valor constante para a densidade. Então é isso que a gente vai fazer. B igual a 0,
E para A, para o substrato, 1.400 gramas por litro. Então essa será a densidade aqui para o substrato, beleza? E a mesma coisa para os demais compostos. Então vamos lá para o Mabir também, então vamos procurar ele aqui na nossa lista de componentes. Então, Mabir, propriedades físicas, dentro da temperatura, um valor constante também igual a 800 gramas por litro. Então vou zerar aqui B e A 800 gramas por litro. E por fim ele pediu para a gente também utilizar a biomassa, que é disponível como um composto chamado biomass, que já tem todas as características específicas para um processo fermentativo no SuperPro, e estabelecer a densidade dele como 2.000 gramas por litro. Então vamos pesquisar aqui, procurar esse composto. Então, vou descer um pouquinho aqui, ó. Vejam, biomass, uma mistura, né, de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, tá certo? Que possui então as características de um meio fermentativo. Então, biomass, propriedades físicas. Vejam que aqui, quando nós vamos editar um composto puro, o SuperPro ele não permite que nós editemos, então, se não é um componente do usuário. Então, o que a gente vai precisar fazer? Criar uma cópia, né, um novo composto chamado biomassa, com base nas propriedades do biomass, e daí sim a gente vai poder estar editando isso aqui. Bem, então, por exemplo, eu vou criar aqui o biomassa, ao invés da água, vou utilizar então o composto biomass. E daí sim eu vou poder editar a densidade dessa biomassa como uma densidade de 2.000 gramas por litro e constante. Bem, bom, então assim editamos e configuramos os compostos que nós não temos, ou pelo menos não temos com as propriedades definidas como nós queremos, e agora sim podemos construir o fluxograma do nosso processo e adicionar as etapas do processo fermentativo, ok? Certo. Para isso, então, vamos lá. Vou procurar aqui a minha operação, tá? É uma operação de reação, tá certo? Mas no caso aqui é um vaso de batelada, tá certo? E vejam que eu posso ter aqui reatores em batelada, bioreatores, outros tipos, né, de tanques com algumas características um pouquinho diferentes, né, específicas. Mas o que nós utilizaremos será um fermentador convencional. Então nós vamos fazer um procedimento de vaso em batelada em um fermentador, tá bem? Então é esse equipamento, isso que nós definiremos aqui como o reator do nosso processo. Em seguida vamos adicionar as correntes também. Então vejam que algumas correntes elas são específicas, né, para adição de certas etapas ou certos componentes, tá certo? E no caso, por exemplo, do fermentador, essa primeira entrada que está em branco aqui em cima é a entrada de alimentação de água, tá bem? Então a corrente que eu vou linkar aqui vai ser a corrente onde nós iremos alimentar a água posteriormente. E aí eu vou colocar então uma corrente para alimentação do substrato também, porque serão em correntes diferentes, tá certo? O software pede que nós façamos assim. Então eu vou colocar aqui para o substrato e depois também vou colocar mais uma corrente pro inóculo e uma para as outras alimentações, tá bem? Só tá um pouco ruim aqui devido à tela do meu computador de identificar ou encontrar a posição certinha para fazer isso, essa adição. Então ali vai ser para o substrato, aqui vai ser para o inóculo e mais uma corrente para alimentação de ar. Então a alimentação de ar também vai entrar aqui. Depois nós vamos colocar as correntes de saída também. Nas correntes de saída nós vamos colocar a corrente dos gases, que é essa corrente de exaustão que fica aqui em cima do bloco. Também nós poderíamos verificar isso também dentro do bloco, caso nós não soubéssemos aqui. E uma corrente de saída do produto, também, que é essa corrente aqui em branco aqui embaixo também no final, como sendo a corrente principal, digamos assim, de alimentação. Bom, para diferenciar, eu vou colocar aqui então como a corrente de água, a corrente
de substrato, clicar com o botão direito, Edit Labels, para ficar um pouquinho mais claro e lembrar depois qual corrente eu vou linkar em qual propriedade, né? Qual etapa eu vou linkar em qual. Inóculo. E ar. Agora aqui eu vou colocar gases na exaustão. E o produto, né, que no caso aqui vai sair uma beer, né, que é o nosso produto, a nossa bebida de interesse, e todos os outros compostos que acabam sobrando na reação acabam ficando aqui, que iriam para uma etapa posterior de separação que nós veremos na aula seguinte. Bem, então vamos colocar aqui, vou colocar produtos. E reagentes não reagidos, né, tudo que sobra está incluso aqui dentro de produtos, tá bem? Então assim definimos o flowsheet e as correntes de entrada e saída da nossa simulação. Bom, agora nós vamos adicionar cada uma das etapas que irão ocorrer no processo de fermentação. Para isso, então, vamos clicar com o botão direito em cima do fermentador, adicionar ou remover operações. Aqui só um cuidado que nós temos que ter é que nós temos que adicionar as nossas etapas, né, preferencialmente aqui na sequência que nós queremos que elas ocorram, tá certo? Porque o software vai entender que essa sequência lógica que vai acontecer cada uma. Então fica mais fácil. Se você, digamos que errar, colocar uma na ordem inversa ou diferente, você pode excluir, colocar de novo, ou você pode depois ordenar e selecionando cada uma delas aqui em cima e subindo e descendo ao longo da sequência, tá bem? Mas nós teremos a carga de substrato, a carga da água, em seguida a operação de aquecimento, certo? Heat, em seguida a carga do inóculo, em seguida a cinética de fermentação, né? Vai ser uma fermentação com uma cinética, tá certo? Nós poderíamos ter uma fermentação diferente aqui com perfusão, ou uma fermentação estequiométrica, tá? Baseada apenas em uma estequiometria de reação, sem uma cinética. E uma série de outras operações também que estão atreladas a um fermentador, por exemplo, o SIP aqui para limpeza, tempo de limpeza e outras etapas. Porém, para a gente aqui, as que interessam são as cargas, aquecimento, resfriamento, reação cinética e esvaziamento. Bem, então vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, depois da fermentação, resfriamento, né, o cool, então, e o transfer out, ele é utilizado se nós queremos transferir o conteúdo para outro equipamento, tá bem? Ou também se a gente quer descarregar o nosso reator. Então acredito que vai funcionar aqui como transfer out mesmo, independente se a gente quer pôr em outro equipamento ou se a gente quer colocar isso em, como digamos, a nossa corrente final, onde tem ali o produto contido. Na hora da especificação a gente vai verificar se isso aqui está correto ou não. Se for necessário a gente vai trocar essa etapa, mas acredito que seja o transfer out mesmo. Bem, então vejam que está na sequência das etapas que a gente precisa operar para o fermentador. E agora nós iremos configurar cada uma dessas etapas, tá bem? Bem, vamos para as configurações então de cada uma dessas etapas que a gente acabou de especificar. Então a primeira delas seria a carga de substrato, tá bem? E essa operação é realizada em cada batelada a uma temperatura de 20 graus Celsius, com um tempo de processo 10 minutos, setup time de 2 minutos e base de cálculo 100 kg por batelada de substrato. Então vamos lá. Primeiro vamos especificar essas condições da corrente aqui na corrente do substrato. Então primeiro que a gente precisa especificar aqui é que é o substrato, a base de cálculo e a temperatura. E os compostos que nós editamos e criamos sempre estarão disponíveis como compostos do usuário. Vejam aqui então, substrato, a beer, biomassa. Bem, então já vou deixar tudo selecionado para isso aparecer à disposição nas outras correntes direto depois. Vamos colocar aqui também, temos oxigênio, nitrogênio, vamos colocar o ar, CO2 também, tá certo? Então,
carbon dioxide. E deixa eu ver aqui. E água, bem? A água já vem por padrão aqui selecionado. Então aqui tudo certo. Vamos então adicionar o substrato, 100 kg por batelada. Bem, então vou digitar aqui, na verdade colocar aqui aqui embaixo, né, já que não é a composição. É a vazão máxima, a temperatura 20 graus Celsius. E a pressão não foi informado nada, vamos considerar pressão atmosférica para o processo, tá bom? Bem, então aqui para o substrato configuramos. Aí agora, como nós configuramos o tempo de duração dessa operação e que é a corrente de substrato? Bem, vamos aqui então clicar com o botão direito em cima, tá certo? E vejam que aqui Operation Data, em cima do equipamento, né, com o botão direito aqui em Operation Data, irá aparecer todas as operações que são executadas nesse equipamento. Vamos clicar na primeira, Charge 1, vamos selecionar a corrente de alimentação, será o substrato, tá? Ele permite aqui também colocar a base de cálculo. Bem, eu achei que ele fosse puxar aqui direto, mas ele não vai... Ah não, eu tenho a opção de colocar aqui direto a base de cálculo ou usar a quantidade na corrente, tá bem? Que foi especificado ali anteriormente. Vamos colocar para usar a quantidade da corrente, ó. Aí vejam que ele já puxou 100 kg. Bom, a duração do processo, nós vamos colocar então, como foi especificado aqui, de 10 minutos e o setup time de 2 minutos. Então, o tempo 10 minutos. Aí, com base nisso, vejam, ele vai calcular a vazão necessária depois para fazer essa quantidade ser alimentada nos 10 minutos. Então, basicamente, aqui a gente vai ter 10 kg por minuto. E um setup time de 2 minutos. Bem? Então, são essas as configurações para alimentação que a gente precisa mexer. Também tem até algumas outras configurações aqui a respeito de carga de processo, mas por enquanto a gente não precisa se preocupar, somente as condições aqui específicas para essa operação. A próxima operação será então a carga de água no fermentador e começa logo em seguida da etapa anterior. Vocês vão ver que então, por não ser a primeira etapa, a gente vai precisar especificar isso, tá certo? Eu vou mostrar lá como, mas então que ela é linkada para acontecer logo em seguida da primeira etapa. Ali na primeira a gente não precisa especificar porque é a primeira, mas a partir daqui a gente vai precisar especificar isso, porque existem casos e processos onde a gente pode ter operações em paralelo. Também poderia ter duas alimentações no fermentador e permitir que a alimentação, né, de dois compostos ocorressem ao mesmo tempo, por entradas, por válvulas, né, mangueiras diferentes. Bem, então seria possível também, mas aqui no nosso caso é uma depois da outra. Então 50 litros de água a 20 graus Celsius por quilograma de substrato. Então no nosso caso aqui, 50 vezes 100, 5.000 litros de água. Bom, então vamos lá, corrente de água, vou deixar aqui para a gente especificar, 5.000 litros por batelada, temperatura também 20 graus Celsius. 1 bar, nosso composto é a água, tá certo? Então, acredito que aqui tá tudo certo. Clicar com o botão direito, Operation Data. Agora a carga da corrente de água, usar a quantidade da corrente, um tempo de processo de 15 minutos e um setup time de 5 minutos. Então, tempo de processo aqui de 15 minutos e um setup time de 5 minutos. Bem, e vejam aqui, ó, em scheduling a gente vai especificar que isso vai acontecer logo depois que outra operação acontecer. E no nosso caso aqui, ó, vejam, ele já veio por padrão aqui indicando que essa operação vai acontecer
após a operação anterior a esse procedimento, que seria o charge one, terminar, certo? Então ele já vem linkado assim por padrão, mas a gente poderia mudar a ordem disso aqui, o sequenciamento das nossas operações por aqui, e especificar o tempo aqui também de processo e de espera entre uma operação e outra por aqui também. Bom, mas então, verificando aqui, já está especificado a operação da carga da água. Bem, vamos para a nossa próxima operação, tá certo? Aquecimento do meio de cultura. Então, nosso meio vai aquecer até 37 graus Celsius, usando vapor como utilidade, né, de aquecimento, com 90% de eficiência, 400 minutos de tempo de processo e setup time de 10 minutos. Eu vou clicar com o botão direito, Operation Data, Heat, temperatura final, 37 graus Celsius, agente de aquecimento, vapor, bem, então o vapor na condição padrão que ele veio aqui, eficiência já está especificado em 90%, bem, então não nos preocupamos com isso. Tempo aqui de aquecimento nós poderíamos especificar por taxa de aquecimento, né, em relação à elevação de temperatura por minuto, ou como tempo total para isso também. Vamos colocar os 400 minutos e o setup time de 10 minutos. Bem, então aqui está especificado. Vejam que o scheduling já veio também programado para isso acontecer logo após a operação charge 2. Vamos lá, próxima etapa, carga do inóculo. Bem, então mais uma etapa de carga. Logo após o aquecimento, são adicionados 20 gramas de biomassa a 20 graus Celsius por quilograma de substrato. Então, aqui 100 vezes 20, tá certo? Então, no nosso caso aqui, 2.000 gramas de biomassa com um tempo de processo de 10 minutos e um setup time de 5 minutos. Então vamos lá, para o inóculo, vamos colocar a condição aqui da alimentação. Vamos ver aqui, no caso, nosso inóculo é a nossa biomassa, bem. Então a biomassa com uma alimentação de, no caso aqui, 2 kg, né, por batelada, 2.000 gramas. A temperatura é de 20 graus Celsius. Bom, então acredito que aqui está tudo ok. Agora vamos editar a operação, clicar com o botão direito, Charge, usando a carga na corrente do inóculo, com a quantidade especificada lá na corrente, com um tempo de processo de 10 minutos. E um setup time de 5 minutos. Bem, então, conferindo aqui, logo após a etapa de aquecimento. Agora a próxima etapa, a etapa da cinética de fermentação, de fato onde a reação vai acontecer. Mas antes disso, vamos especificar aqui que a corrente de ar, tá certo? A corrente aqui que contém o ar vai ser essa corrente aqui que a gente especificou como air. E aqui a gente tem a mistura para colocar a quantidade, né? Na verdade, a quantidade se a gente precisasse, mas a gente vai especificar isso de outra forma, né? Como vocês vão ver lá dentro da configuração da cinética. Mas que essa corrente, então, é a corrente que a gente se refere com o ar e como fonte de oxigênio para a fermentação. Mas vamos em seguida especificar aqui algumas condições para essa cinética de fermentação. Então vamos lá, o que é necessário especificar aqui? Duração de 10 horas, ou seja, tempo de processo de 10 horas logo após a carga do inóculo, com um setup time de 5 minutos. Bem, então aqui o nosso tempo de reação, que seria o tempo de processo 10 horas, nosso setup time 5 minutos. Temperatura final, vamos deixar a temperatura de processo do 37 graus Celsius. Vejam que ele já identificou aqui em seguida, porque a gente vai querer que ocorra a temperatura constante. Aqui nós indicamos então a corrente de ar, tá certo?
como sendo a corrente que vai fornecer o ar aqui como fonte de oxigênio. Nós poderíamos ter uma corrente secundária também, mas no nosso caso aqui vai ser só a corrente primária mesmo. O nosso parâmetro aqui, o nosso VVM, lembra que representa a quantidade de litros de ar por minuto e volume de líquido no reator em 0,55, tá bem? E aqui, agora, a questão da cinética, né? Os parâmetros da cinética a gente vai especificar em uma outra guia aqui com o modelo de Monod, tá bem? Então, aqui em Reactions, a gente vai fazer a especificação da cinética. Então, clicando aqui em Reactions, veja que não tem nada ainda, tá certo? A gente vai ter que adicionar e criar aqui a nossa cinética de fermentação. Posso dar 2 cliques aqui e especificar então a nossa equação, a nossa expressão, tá bem? Então vamos ver aqui, relembrar quem a gente tem, né? Então, como reagente, substrato, água e oxigênio. Então, substrato, água e oxigênio. E como produtos, CO2, biomassa e Mabir. CO2, biomassa e Mabir. E aqui, né, os coeficientes estequiométricos máximos. Então, o substrato 100, vejam aqui, ó, que é dado em massa, também não em quantidades molares. Então, não tem problema aqui a gente editar e colocar como se fossem as quantidades mássicas de fato. Água e oxigênio 35. E para os produtos 85, 5 e 5.045. 5.045. E verificamos aqui que então a reação está balanceada do ponto de vista mássico. Bem? Agora aqui nós temos também que editar então a taxa de reação e a entalpia de reação. Bem, primeiro aqui vamos para a taxa de reação. Então aqui a cinética, vejam que ela é expressa em termos de vários termos e que cada um dos modelos que a gente pode selecionar aqui, ó, como uma cinética de inibição, uma cinética de primeira ordem, o modelo de Monod, que é o que a gente quer, o modelo de Haldane. Então tem aqui um termo de segunda ordem no denominador. Então existem vários modelos. A gente vai trabalhar então com Monod, com o nosso parâmetro Ks no valor de 30,5 miligramas por litro, tá certo? Então a gente vai mudar aqui para 30,5 e o nosso Mi máximo, né, aqui vai ficar em 0,175 hora menos 1, a unidade padrão. O nosso composto aqui de referência será então, né, o nosso X na nossa expressão, no nosso caso aqui a biomassa. E o termo beta aqui na nossa expressão, vejam, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que representa o composto. Se a gente simplificar essa expressão em termos, né, de S1, S2, S3, no nosso caso aqui a gente só vai ter S1, tá certo? Vamos olhar na nossa expressão para ver quem que é esse composto. Representaria, né, o nosso S, o nosso substrato aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que a gente vai precisar especificar ali como sendo, não, aqui é a biomassa e aqui é o nosso substrato, né, a taxa de quem vai ser consumido, né, como composto de referência na expressão, tá certo? Quem está aqui como nosso parâmetro multiplicando o Mi máximo e os nossos demais parâmetros da expressão. Então aqui é a forma genérica e a partir de S1, S2, S3 a gente consegue então substituir, né, indicar aqui que é o substrato, o nosso componente, certo? Deixa eu ver aqui, acho que é isso. Deixa eu verificar na expressão. Na verdade a gente não tem termo beta, certo? Não tem nada somando na expressão, também. E aqui o nosso componente da taxa é quem estaria aqui em rate, então é mesmo
a biomassa, certo? Então ali me enganei antes, conferindo aqui, olhando lá o modelo, é isso que a gente tem, certo? E por fim aqui, a entalpia de reação, que a gente vai especificar como sendo a entalpia de reação nessa temperatura em relação ao oxigênio, como menos 5.122,5 quilocalorias por quilograma. Nosso composto de referência, o oxigênio, ou seja, por quantidade de oxigênio reagido, com valor negativo para indicar que é uma reação isotérmica. Então 5.122,5 é isso quilocalorias por quilograma, utilizando temperatura de referência 25 graus Celsius, mas isso é nessa temperatura de reação, então vai ser na temperatura dos 37 graus Celsius mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui, ele acusou que está faltando componente de biomassa aqui na nossa reação. Deixa eu dar uma olhada aqui, talvez na taxa ficou faltando aqui. Deixa eu verificar. Não, aqui acho que faltou tirar isso aqui só. Isso. Então agora tá ok após a operação da carga do inóculo. Acho que faltou especificar ali onde está a corrente de Venti das emissões. Mas vejam que ele já identificou por padrão que é a corrente dos gases. E quem a gente vai ter nessa corrente que a gente quer considerar, tá certo? Então a gente vai querer considerar que saia nessa corrente CO2, nitrogênio e oxigênio. Beleza? Então acho que aqui também já está especificado certinho que esses compostos vão sair nessa corrente de Venti dos gases. Próxima operação, resfriamento. Bem, então nosso resfriamento vai utilizar água resfriada, chilled water, e vai ocorrer, né, o resfriamento até 20 graus Celsius com 85% de eficiência, tempo de processo 40 minutos e setup time de 5 minutos. Então, vamos especificar aqui, clicar com o botão direito, operação de resfriamento, temperatura final, nossos 20 graus Celsius, a utilidade para isso, chilled water, 85% de eficiência, tá? Então aqui a gente vai ter que mudar. Tempo de resfriamento 40 minutos e o setup time de 5 minutos, logo após a fermentação. Beleza? E agora a última operação, que é a transferência da corrente de produto, esvaziar o fermentador. Então isso ocorre a 20 graus Celsius e o fermentador esvazia o fermentador totalmente em um tempo de processo de 10 minutos e um setup time de 5 minutos. Então vamos lá, question data, não, esse aqui é o cooling, vamos ver aqui o transfer out, tempo de processo 10 minutos, setup time 5 minutos. Isso aqui vai transferir a corrente de produtos, 100% do conteúdo do reservatório. Vejam que a gente precisa especificar isso também, então. E aqui, que isso vai acontecer logo após o resfriamento. Bem? E sobre a temperatura, deixa eu ver, acho que ele não chegou a especificar, já vai estar na temperatura, né, dos 20 graus Celsius do resfriamento. Então está ok. E assim terminamos de configurar o nosso processo embatelado. E agora a última operação, que é a transferência da corrente de produto, esvaziar o fermentador. Então isso ocorre a 20 graus Celsius e o fermentador esvazia o fermentador totalmente em um tempo de processo de 10 minutos e um setup time de 5 minutos. Então vamos lá, question data, não, esse aqui é o cooling, vamos ver aqui o transfer out, tempo de processo 10 minutos, setup time 5 minutos. Isso aqui vai transferir a corrente de produtos, 100% do conteúdo do reservatório. Vejam que a gente precisa especificar isso também, então. E aqui, que isso vai acontecer logo após o resfriamento. Bem?
E sobre a temperatura, deixa eu ver, acho que ele não chegou a especificar, já vai estar na temperatura, né, dos 20 graus Celsius do resfriamento, então está ok. E assim terminamos de configurar o nosso processo embatelado. Me lembrei agora sobre a reação aqui, que nós temos água de resfriamento para manter a temperatura constante em 37 graus Celsius. Então, para que realmente ele considere a reação isotérmica, nossa temperatura de referência tem que ser 25 graus Celsius, para ela começar a elevar até a temperatura de reação com a entalpia da reação, e daí a gente acabar utilizando a água de resfriamento para isso acontecer. Então eu vim aqui só e troquei, vamos utilizar então água de resfriamento especificado na fermentação, com a entalpia de reação a 20 graus Celsius mesmo, bem? Senão ele não vai conseguir entender que ele precisa fazer esse resfriamento a partir na temperatura de operação da fermentação. E feito isso, vamos clicar aqui então em resolver balanço de massa e energia. Então realizou o balanço de massa e energia com sucesso. Agora vamos responder as questões que nós temos relativas à nossa simulação. Tem qual o número de bateladas por ano? Bem, então, esse número de bateladas por ano a gente pode verificar aqui no relatório de balanços materiais. Bem, então vamos ver aqui o que o simulador traz para a gente. Então ele vai estar compilando e vai mostrar aqui para nós o número de bateladas por ano, de acordo com o tempo de cada batelada na operação que a gente especificou, né, arredondando aqui para o ciclo, né, da receita da batelada, digamos assim, 373 bateladas por ano. Bem, vejam que ele não atingiu 6.800 horas, porque não daria para completar mais uma batelada nesse tempo. Então ele arredondou para baixo, para garantir que a gente consegue esse número no período de operação da planta. A quantidade de Mabir produzida, certo? Então a gente vai puxar aqui nas correntes de produtos e vamos verificar então o quanto a gente tem saindo do reator. Bem, então vamos olhar aqui a corrente de produtos, a quantidade aqui de Mabir produzida em quantidade em quilogramas por batelada, 5.027,48 quilogramas por batelada. Bem, então essas são as respostas dos itens A e D. Tem B, qual o volume do fermentador assumindo o volume de trabalho de 80%? Então vamos lá. Vou clicar com o botão direito, Equipment Data. Vejam que ele fez o cálculo do volume do reator, considerando aqui que seria um volume máximo de até 350 mil litros, né? Isso é uma informação assim de projeto que vem por padrão, mas que o volume real que esse fermentador precisa é de 7.860. Mas vejam que isso foi calculado com um volume máximo permitido de 90%. Se eu colocar um volume máximo permitido de 80%, eu vou ter que daí recalcular, tá certo? E verificar aqui então que para essa condição preciso, de fato, por conta do volume que ele acabou ocupando, de um fermentador com volume 7.860,11 litros. Então não teve muita alteração por conta disso. Ainda está dentro do volume permitido as quantidades que a gente acabou utilizando para promover a fermentação. E qual a concentração de Mabir no reator após 8 horas do início da reação? Então lembrando que nós temos aqui, né, uma variação de concentração com o tempo. Nossa reação dura 10 horas, mas como a produção de Mabir se dá nesse período, né, de operação e de reação, isso vai variar com o tempo, desde o instante zero, onde nós não temos Mabir no reator, até as 10 horas, quando a nossa batelada encerra a reação. Para a gente verificar isso, tá certo? Então, clicamos com o botão direito em cima do fermentador, Dynamic Data Records, Ferment, que é a fermentação, e vamos ver aqui como tabela os nossos resultados. Então, vou clicar aqui, vamos ver o que ele vai mostrar para a gente. Aqui, então, por padrão, ele acabou não mostrando, tá? Por quê? Porque a gente tem que ir lá na operação de fermentação e pedir para ele fazer esse cálculo, tá bem? Das quantidades variando com o tempo. Então, aqui em perfis,
gente tem que pedir para ele fazer o cálculo dos perfis de concentração com um certo número de pontos. Ou seja, em 10 horas ele vai dividir por 21 e vai calcular ao longo das 10 horas a variação em cada um desses instantes, desses passos que a gente pede de 0 a 10, de cada um dos compostos. Então eu vou colocar todos aqui e vamos ver o que ele mostra, o que aparece. Viram que eu poderia também ter o perfil de temperatura, teria ali outras variáveis que eu poderia verificar ali. Mas agora sim, vejam que ele fez o cálculo ao longo do tempo com os nossos 21 pontos de 0 a 10, certo? Ou seja, de meio em meio, qual a concentração dentro do reator de cada um dos nossos compostos. E vejam que uma bira após 8 horas, nós temos uma concentração de 799,5243 gramas por litro. Ou seja, a partir, na verdade, que de 5,5 horas não há mais variação. Então a gente pode detectar, após a simulação e o perfil, por exemplo, que a gente não precisa esperar 10 horas de reação. E somente 5 horas e meia já seriam suficientes para a nossa reação cessar e ocorrer. E por conta disso, nós poderíamos reduzir o tempo de processo e então fazer muito mais bateladas por ano, tá bem? E é justamente isso que vocês vão verificar na atividade da aula. Como atividade da aula 17, eu vou pedir então que vocês resolvam o exemplo desenvolvido nessa aula, utilizando como tempo de reação um valor que vocês podem escolher, né, como vocês preferirem, entre 5 e 6 horas, tá certo? E mantendo todos os demais parâmetros constantes da simulação para determinar qual o novo número de bateladas possíveis por ano, de acordo aí com o valor que vocês escolherem, bem? Bom, aqui as principais referências da nossa disciplina, tá certo? Junto com o manual do SuperPro que eu deixei disponível para vocês lá nas aulas anteriores. E por hoje é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.